Olá, bom dia. Nós estamos entrando hoje na sua casa com o nosso programa especial, porque nós estamos também vivendo um tempo especial. E eu quero trazer até você um ensinamento daquilo que nos ensina a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem de tão precioso para falar sempre aos nossos corações. Esse tempo é um tempo especial porque nós lembramos o nascimento do Salvador Jesus Cristo e por isso, exatamente por isso, que nós precisamos trazer ao seu conhecimento algo necessário. Eu tenho aqui a palavra do Senhor que nos traz um ensino maravilhoso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, e essa passagem ela diz que no nascimento de Jesus, o Messias, Jesus Cristo, ele é o Messias ou o ungido de Deus. Diz assim, foi assim, quando a sua mãe, Maria, estava comprometida, ela era na verdade noiva de José, e antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Que situação encontrava aquela moça, aquela jovem que era apenas noiva de José, mas de repente Maria aparece grávida. E José, diz aqui a palavra de Deus, o seu futuro marido, ele agia de forma correta. José não queria difamar Maria, porque se ele difamasse Maria, dissesse que Maria havia se engravidado de um outro homem, certamente ela seria apedrejada. Assim era o costume do povo judeu naquele tempo. Então ele agia de forma correta e ele planejou desfazer o noivado discretamente para não expor Maria à vergonha pública. Olha que coisa interessante, José decidiu abandonar Maria, era apenas noivo, não havia ainda se casado, mas Maria aparece grávida e José diz assim, olha, eu vou embora, vou para um outro lugar, diz aqui a palavra, mas enquanto ele pensava, ele apenas pensava sobre isso, diz a palavra que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Deus sempre tem a sua forma maravilhosa para falar conosco. Deus fala conosco através do sonho. Deus usa pessoas para falar conosco, pessoas que realmente têm conhecimento da palavra, que têm entendimento das coisas de Deus, pessoas que têm as suas vidas santas diante do Senhor. Mas aqui diz a palavra que Deus falou com José em sonho, diz assim, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por sua mulher, pois o que ela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você lhe chamará Jesus, que significa Adonai, salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso se cumpriu, diz o verso de número 22, para cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta Miqueias. Lá no Antigo Testamento, Miqueias profetizou que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem, eu estava dizendo que nós nos lembramos desse momento tão especial, desse momento em que nasceu o Salvador. Nós sabemos que o mundo inteiro, a maioria absoluta das nações da terra comemoram, lembram do nascimento do Salvador. As pessoas ficam mais flexíveis, as pessoas ficam mais amáveis, as pessoas até mesmo trocam os seus presentes, mas muitas vezes sem perguntar realmente o que é que está acontecendo. Nós sabemos que foi a coisa mais importante da face da terra, a vinda do Senhor Jesus. Entenda uma coisa,
Lá no princípio, quando Deus criou o homem pecou, o homem saiu da presença de Deus, o homem, na verdade, desobedeceu a Deus, mas nós servimos a um Deus que é todo amor, que é todo bondade, e um Deus que tinha um grande projeto para o ser humano. E mediante esse afastamento do homem da presença de Deus, Deus criou um plano, Deus pensou num plano, Deus pensou em enviar o seu filho, o seu único filho. Deus não estava enviando um dentre os 8 filhos, ou 6 filhos, ou 10 filhos. Deus estava enviando o seu único filho para trazer redenção, para trazer através da sua graça, trazer o amor e trazer a salvação à humanidade. Então, desde o princípio, o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda do Messias. Nós acabamos de ver que o profeta Miqueias, ele havia profetizado que o Salvador haveria de nascer em Belém de Judá. A palavra Belém significa a casa do pão. Belém é bem próximo a Jerusalém e significa casa do pão, porque no tempo de Davi, o pão que ia para o palácio real era fabricado em Belém. Nós sabemos que em Belém também nós recebemos o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é o pão da vida e ele nasceu em Belém. Entenda uma coisa, José e Maria, eles não moravam próximo a Jerusalém, eles moravam distante, mas acontece que uma vez por ano eles vinham adorar ao Senhor e eles vinham também passar por um recenseamento, ou seja, o imperador de Roma pediu que fosse contado todos os judeus, quantas pessoas haviam em Israel. Então eles vieram para adorar a Deus e, aproximando de Jerusalém, Maria, que já estava grávida, Maria deu à luz ao Messias. Mas diz a palavra que eles procuraram os hotéis, procuraram as hospedarias, no entanto, não encontraram nenhum lugar. Exatamente por isso, Jesus nasceu em uma manjedoura, ou seja, em um lugar onde se colocavam os animais, os bois, os burros, ficavam ali naquele lugar à noite, pastando, comendo ali o seu capim, né? Então Maria chegou com José e cederam para ele aquele pequeno espaço, porque Maria estava para dar à luz. Isso é tão interessante, isso é tão maravilhoso, porque nós sabemos que o nosso Senhor, o Filho de Deus, aquele que veio para redimir a humanidade, ele veio de forma tão humilde, tão maravilhosa, para nos mostrar, não que realmente ele não permaneceu na estrebaria por muito tempo, ele apenas nasceu naquele lugar, porque ele tinha algo a ser feito. E nos diz as Escrituras, nos relata as Escrituras, que na noite em que nasceu o Senhor Jesus, os pastores estavam com seus rebanhos, os pastores estavam dando de pastar para os seus rebanhos, para as suas ovelhas, e eles viram os anjos, e os anjos cantavam glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A minha pergunta, o que eu começo a imaginar é exatamente: quem é esse que fez com que os anjos do céu viessem anunciar para os pastores que o Filho de Deus estava nascendo, que o Filho de Deus estava nascendo em um lugar, em Belém? E ainda hoje, quando nós olhamos para a importância dessa festa, e eu quero dizer a você que o principal dessa festa, o motivo da nossa alegria, e nós até trocamos presente, não há nenhum problema nisso, mas o problema é quando nós esquecemos realmente o motivo da festa, ou seja, quando nós esquecemos
quem verdadeiramente é o aniversariante. Na verdade, o mais importante não é o Papai Noel, o mais importante não são os presentes, o mais importante deve ser o nosso entendimento enquanto cristãos, que essa data é preciosa porque nasceu o Filho de Deus. Sabemos, claro, através da história, que não necessariamente tenha sido no dia 24 de dezembro, possivelmente Jesus nasceu em outra época, mas é essa época que, pela nossa tradição, pelos nossos costumes, nós aprendemos a comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus. Nós sabemos, através da história, que no ano de 1914, em plena guerra mundial, os soldados alemães estavam no campo de batalha, do outro lado estavam os soldados ingleses, e eles estavam em plena batalha na Primeira Guerra Mundial, e nessa noite de 24 de dezembro, eles cessaram o fogo, e como as armas, claro, em 1914, há 102 anos atrás, as armas eram completamente diferentes das de hoje, na verdade. Então, os soldados estavam bastante próximo, e naquela noite houve um silêncio. Haviam muitas pessoas feridas, haviam muitas pessoas mortas, mas naquela noite houve um silêncio. E no meio da noite, foi possível que um exército ouvisse que o outro exército começou a entoar um hino, começou a entoar um cântico, aquele cântico que todos nós conhecemos desde a nossa infância, não é verdade? Aquele cântico que fala noite feliz, noite feliz. E quando o exército inimigo ouviu cantar aquele cântico, eles pararam e começaram a cantar do lado de cá também. E dentro de poucos momentos esqueceram a guerra, esqueceram as armas, esqueceram que era um momento difícil e começaram a cantar juntos, se aproximaram e até mesmo chegaram a trocar presentes. No entanto, quando se passou aquele momento, no dia seguinte, eles até jogaram uma partida de futebol entre eles, mas no entanto, depois de um certo tempo, voltou novamente a guerra. Interessante o ser humano, porque nós às vezes agimos exatamente dessa forma. Às vezes nós deixamos a paz entrar no nosso coração nessa data, deixamos ou nos alegramos ou até trocamos presente, mas depois de um certo tempo nós esquecemos o que não deveríamos. Eu quero dizer algo a você. Jesus, ele veio para salvar a mim e a você dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque na verdade, pelos nossos merecimentos, nós nem sequer poderíamos entrar na presença de Deus. Mas Jesus, ele se fez pecado, ele veio exatamente para isso, ele veio exatamente para cumprir as profecias, a grande espera durante tantos e tantos anos que as pessoas esperavam pela vinda do Messias. As pessoas aguardavam aquele que viria salvar a humanidade. E Deus cumpriu o seu propósito, Deus cumpriu a sua promessa. E na vinda do Senhor Jesus estava se cumprindo não apenas as profecias, mas a história da humanidade estava sendo dividida. E eu começo a imaginar qual o poder do Filho de Deus, que até mesmo ele faz cessar a guerra. Aliás, diz o salmista que ele faz cessar a guerra até o fim da terra, ele quebra as lanças e ele lança os cavalos e os cavaleiros no fogo, diz assim a palavra. Então Jesus, ele marcou a história, mas quando nós pensamos que ele marcou a história, do ponto de vista histórico, nós sabemos que existe o antes de Cristo e existe o depois de Cristo. Então Jesus marcou a história.
Que fato relevante, que coisa maravilhosa. Mas tem algo mais importante, mais precioso. Sabe qual é? Jesus, ele pode marcar a sua história. Ele pode dividir a sua história em duas partes, o antes e o depois. Deixa eu explicar melhor. Eu não estou aqui falando a respeito de uma religião. Eu não estou aqui falando a respeito de uma tradição. Muitas pessoas carregam as suas tradições desde criança porque aprenderam dos pais, porque aprenderam dos avós, porque aprenderam dos seus antepassados, mas a vida permanece da mesma forma. Então está vivendo apenas uma religião, e Jesus não é uma religião. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus é aquele que pode dividir a sua história em duas partes. A primeira parte é o antes de conhecer Jesus como Senhor e como seu Salvador. Entender realmente que ele veio como homem, que ele nasceu de uma mulher, que ele nasceu de uma virgem, mas um dia ele foi para a cruz, após trazer os ensinamentos, após nos mostrar através dos seus milagres, através das suas maravilhas, que realmente ele é o Filho de Deus. Eu estou afirmando a você, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando nós aceitamos, e diz a palavra de Deus que nós precisamos confessar com os nossos lábios que Jesus é o nosso Senhor, precisamos entender que ele veio exatamente para nos salvar e também para nos libertar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida, mas não uma vida qualquer, não uma vida efêmera, não uma vida de ilusões e de coisas passageiras. Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida com qualidade. Certamente, meu querido irmão, minha amada irmã, essa vida com qualidade, ela só acontece na presença do Senhor Jesus, observando os seus ensinamentos, vivendo a sua palavra. E como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos, ela nos fala sobre princípios poderosos. E quando nós chegamos, claro, nós estamos a poucos dias do final desse ano, e às vezes nós começamos a imaginar o ano que vem será um ano melhor, será um ano abençoado, vai acontecer muitas coisas bacanas. Que bom que a gente pense sobre isso, mas preste atenção, as coisas do Senhor não são mágicas. A palavra de Deus não é uma mágica. A palavra de Deus, ela é um livro com princípios, e uma vez que nós obedecemos os princípios contidos na palavra de Deus, uma vez que nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, e nós cremos porque nós estamos ouvindo, e a palavra de Deus, quando ela entra nos nossos ouvidos, a fé vem pelo ouvir, diz as Escrituras. Então, quando a palavra do Senhor entra através dos nossos ouvidos e vai para o nosso coração, e nós cremos que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, e começamos a obedecer a sua palavra. Talvez você fale assim: poxa vida, mas seguir a Bíblia, seguir a Escritura, a Bíblia é um livro tão antigo. Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra de Deus, ela é tão atual. A palavra de Deus é tão maravilhosa, ela serve para você hoje, ela vai servir amanhã, ela vai servir para as próximas gerações, assim como ela serviu no passado. Então a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela é capaz de mudar o nosso entendimento. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar, ou seja, nós não devemos continuar aceitando que a nossa vida continue sendo tão limitada,
tão pequena, tão cheia de ilusões, tão cheia de percalços, tão cheia de problemas, tão cheia de dificuldade, mas nós devemos deixar que a palavra de Deus venha mudar o nosso entendimento. Sabe para quê? Para que você possa experimentar. Eu gosto muito dessa palavra, experimentar, porque eu me lembro da minha mãe. Quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia um doce muito gostoso e ela mexia um tacho e ela colocava um pouquinho de doce na sua mão, e lambia a sua mão, experimentando. Então, para que nós possamos experimentar, ou seja, sentirmos o gosto, a palavra de Deus, a gente pode sentir o gosto também. Nós precisamos experimentar a boa, entenda isso, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita. A nossa vontade é imperfeita. Tantas vezes nós queremos fazer algumas coisas e acaba que nos frustramos. Talvez nesse final de ano você esteja frustrado com algumas situações, com algumas coisas, mas a palavra de Deus, ela não traz frustração. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ou seja, ela nos agrada e agrada também ao Senhor. Esse ano que está terminando, nós podemos presenciar tantas vitórias, tantas coisas maravilhosas no Ministério Deus Forte, aqui na cidade de Uberaba. Nós podemos receber tantos comunicados de pessoas das mais diversas cidades. Aliás, eu gostaria que você estivesse falando conosco, que você estivesse passando uma mensagem para a gente. Sua mensagem é muito importante, pedindo oração, mas também enviando uma mensagem através do nosso telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Nos passe uma mensagem que a palavra de Deus, ela tem transformado a sua vida, que ela é maravilhosa, que ela tem mudado a sua existência. Portanto, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, eu gostaria de te abraçar, eu gostaria de te cumprimentar, em nome da família Deus Forte, em nome de toda a nossa comunidade, que tem sido algo tão maravilhoso. Aliás, eu quero convidar você para vir participar de uma das nossas celebrações. Nós temos celebrações tão preciosas, tão alegres, tão festivas aqui no Ministério Deus Forte, e eu gostaria que você estivesse vindo nos fazer uma visita. Mas também, se você mora em outra cidade distante daqui, quando passar por aqui, nos faça uma visita, vai ser uma alegria muito grande. Mas eu quero também te convidar, você daqui da cidade de Uberaba, venha participar conosco. Deus quer fazer algo na sua vida. Nesse tempo que nós estamos lembrando que o Filho de Deus nasceu, eu quero que você entenda que Ele quer nascer também no seu coração. Ele quer mudar radicalmente a sua história. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te visite nesse dia de hoje, que você deixe Jesus entrar no seu coração, nascer no seu coração, e certamente a sua vida será marcada pelo antes e pelo depois de Cristo. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você estendesse a sua mão em direção à minha mão, ok? Ok, feche seus olhos onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia de hoje eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, faça morada. Diga assim: Jesus, nasça aqui dentro do meu coração. Eu não quero continuar sendo o mesmo, mas eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ver a minha família transformada. Portanto, me abençoe, me guarde. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e continue nos assistindo, porque sempre é motivo de honra poder saber que você está aí do outro lado nos assistindo. Até mais, que Deus te abençoe.